Desde os primórdios da humanidade, o conceito de Deus tem sido uma constante, uma presença etérea que inspira admiração, medo e reflexão. A filosofia, como campo de investigação intelectual, não poderia deixar de se debruçar sobre essa figura tão imponente. As primeiras civilizações, ao olhar para o céu estrelado e as forças incontroláveis da natureza, encontraram no divino uma explicação para o desconhecido. Era o início de um diálogo eterno entre o homem e o transcendente. As estrelas, as tempestades e os ciclos naturais eram vistos como manifestações de uma força maior, uma força que exigia reverência e compreensão. Os filósofos pré-socráticos na Grécia Antiga começaram a questionar essas noções intuitivas de divindade, buscando explicações racionais para o cosmos. Tales de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes, por exemplo, procuraram princípios naturais que pudessem explicar a ordem do mundo, mas sem desconsiderar a possibilidade de um princípio divino subjacente. Para Tales, tudo derivava da água, um elemento primordial com qualidades quase divinas. Anaximandro propôs o apeiron, o infinito ou indeterminado, como a origem de tudo. Essas ideias iniciais foram sementes para um questionamento mais profundo sobre a natureza do divino e sua relação com o mundo material. Com Sócrates, Platão e Aristóteles, a filosofia ganhou novas dimensões. Platão via o mundo das ideias como um reflexo do divino, uma realidade superior e perfeita, enquanto Aristóteles concebia Deus como o motor imóvel, a causa primeira de todas as coisas. Platão, em suas obras como A República, descreve um mundo ideal governado pela justiça divina. Aristóteles, em sua Metafísica, argumenta que o movimento e a mudança no universo necessitam de um princípio que não é movido por nada mais, e esse princípio é Deus. Essas concepções moldaram profundamente o pensamento ocidental, ligando o conceito de Deus à busca pelo conhecimento e pela verdade, e estabelecendo uma ponte entre o humano e o divino. No entanto, não foi apenas na Grécia que essas questões emergiram. No Oriente, tradições como o hinduísmo e o budismo apresentaram suas próprias visões do divino. O conceito de Brahman no hinduísmo, por exemplo, descreve uma realidade suprema, infinita e imutável, que permeia e transcende o universo. No budismo, embora não se foque em deuses, a busca pela iluminação e o entendimento da natureza da realidade levam a uma transcendência espiritual. Essas tradições oferecem uma perspectiva onde o divino é tanto imanente quanto transcendente, refletindo uma complexidade e profundidade que enriqueceram o discurso filosófico global. Com a ascensão do cristianismo no Ocidente, a filosofia foi profundamente influenciada pela teologia cristã. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino foram figuras centrais nesse diálogo. Agostinho, em suas Confissões, refletiu sobre a natureza de Deus e a alma, fundindo a filosofia platônica com a doutrina cristã. São Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, usou a filosofia aristotélica para construir um sistema teológico que buscava provar a existência de Deus e explicar a relação entre Deus e o mundo. Esses pensadores desenvolveram argumentos filosóficos que tentavam conciliar razão e fé, estabelecendo uma tradição que perdurou por séculos. O conceito de Deus não foi menos central na filosofia islâmica. Filósofos como Avicena e Averroes buscaram harmonizar a filosofia aristotélica com a teologia islâmica, propondo que a razão e a revelação divina não são conflitantes, mas complementares. Avicena argumentou que Deus é a causa necessária de toda a existência, enquanto Averroes defendeu a harmonia entre a filosofia e a religião, influenciando o pensamento medieval europeu. Essa visão influenciou não só o pensamento islâmico, mas também o desenvolvimento da filosofia na Europa medieval, trazendo novas perspectivas sobre a relação entre fé e razão. Na Idade Média, a filosofia europeia foi amplamente dominada pela escolástica, uma tradição que tentou sistematizar a teologia cristã através da filosofia. A figura de Deus era central, e debates intensos ocorriam sobre a natureza divina, a existência de Deus e a relação entre Deus e o universo. Escolásticos como Anselmo de Cantuária,
que formulou o argumento ontológico para a existência de Deus, e João Duns Scoto, que discutiu a unicidade e simplicidade divina, contribuíram para uma rica tradição de pensamento. Essas discussões deixaram um legado duradouro que ainda ressoa na filosofia contemporânea. Com o Renascimento e o Iluminismo, a abordagem filosófica ao conceito de Deus começou a mudar. Filósofos como Descartes, Spinoza e Leibniz formularam novas concepções do divino. Descartes, em suas meditações sobre a filosofia primeira, argumentava que a existência de Deus era necessária para garantir a certeza do conhecimento. Spinoza, em sua Ética, identificou Deus com a natureza, propondo que tudo o que existe é uma manifestação de Deus. Leibniz, em seus escritos sobre metafísica e teodiceia, postulou um Deus harmonizador que criou o melhor dos mundos possíveis, enfrentando diretamente o problema do mal. Essas novas concepções refletiam uma crescente ênfase na racionalidade e na tentativa de compreender Deus através da razão, sem abandonar por completo a fé. A revolução científica trouxe um desafio adicional às concepções tradicionais de Deus. A crescente compreensão do universo físico, através das leis da física e da matemática, fez com que muitos pensadores começassem a ver o mundo de uma maneira mais mecanicista. Newton, embora profundamente religioso, concebia Deus como o grande relojoeiro, um ser que criara o universo e estabelecera suas leis. Este Deus era menos interventor do que o Deus da Bíblia, permitindo ao universo funcionar de acordo com princípios estabelecidos. Outros cientistas como Kepler e Galileu também viam a ciência como um meio de entender melhor a obra divina. O Iluminismo também viu o surgimento do deísmo, a crença de que Deus criou o mundo, mas não interfere nele. Filósofos como Voltaire e Rousseau advogaram por uma visão de Deus mais distante e impessoal, em contraste com as visões mais íntimas das religiões tradicionais. Este período foi marcado por uma busca por racionalidade e evidência empírica, frequentemente em tensão com as tradições religiosas. O deísmo oferecia uma maneira de conciliar a nova ciência com a crença em um Criador, sem recorrer a milagres ou revelações sobrenaturais. Com o advento da Era Moderna, surgiram correntes filosóficas que questionavam a própria necessidade de um conceito de Deus. Figuras como Nietzsche proclamou a morte de Deus, argumentando que a humanidade deve encontrar seu próprio significado sem recorrer a um ser supremo. Nietzsche via a morte de Deus como uma metáfora para a perda dos valores absolutos que sustentavam a moralidade e a verdade. O existencialista Jean-Paul Sartre afirmou que o homem está condenado a ser livre, devendo criar seu próprio sentido em um universo sem Deus. No século XX, a filosofia analítica trouxe novas formas de examinar o conceito de Deus. Bertrand Russell e Ludwig Wittgenstein, por exemplo, questionaram a coerência lógica e a significância linguística das afirmações sobre Deus. Russell, em Por que não sou cristão?, apresentou argumentos contra a existência de Deus, baseados na falta de evidências e na presença do mal. Wittgenstein, em seu Tractatus Lógico-Filosóficos, sugeriu que muitas questões filosóficas, incluindo as religiosas, eram problemas de linguagem. A filosofia da linguagem tornou-se uma ferramenta poderosa para explorar e, por vezes, desmantelar antigos dogmas religiosos. Paralelamente, a fenomenologia e o existencialismo continuaram a explorar o divino de maneiras diferentes. Heidegger, por exemplo, falou sobre a questão do ser, uma investigação que muitos interpretaram como uma busca por algo transcendente. Para Heidegger, a questão fundamental da filosofia é por que existe algo em vez de nada, uma pergunta que leva naturalmente a considerações sobre o divino. Enquanto isso, teólogos como Paul Tillich procuraram reinterpretar a religião em termos existenciais, vendo Deus como a profundidade última da existência humana. Tillich argumentava que Deus não é um ser entre outros seres, mas a base do ser, algo que transcende todas as categorias humanas. Na contemporaneidade, a filosofia da religião permanece um campo vibrante e multifacetado. Filósofos como Alvin Plantinga e Richard Swinburne defendem a racionalidade da crença em Deus usando abordagens analíticas rigorosas.
Plantinga argumenta que a crença em Deus é uma crença básica e racional, mesmo sem evidências empíricas. Swinburne, por outro lado, utiliza a teoria das probabilidades para argumentar que a existência de Deus é a melhor explicação para a ordem e a complexidade do universo. Por outro lado, pensadores como Richard Dawkins e Daniel Dennett argumentam contra a plausibilidade do teísmo a partir de perspectivas científicas e evolutivas, considerando a religião como um produto da evolução cultural. A questão do mal e do sofrimento também continua a ser um dos maiores desafios à crença em um Deus benevolente. O problema do mal tem sido debatido por séculos, desde as teodiceias de Leibniz até as respostas contemporâneas, que procuram reconciliar a existência de um Deus bom com a presença de sofrimento no mundo. John Hick, por exemplo, propôs que o mal e o sofrimento são necessários para o desenvolvimento moral e espiritual dos seres humanos. Outros, como William Rowe, argumentam que a quantidade e a gravidade do sofrimento no mundo são evidências contra a existência de um Deus onipotente e benevolente. Além disso, a questão da diversidade religiosa e das diferentes concepções de Deus em várias culturas levanta questões sobre a natureza e a universalidade do divino. Filósofos contemporâneos investigam como tradições diversas podem oferecer diferentes insights sobre a realidade última e como essas perspectivas podem dialogar ou se conflitar. John Hick, por exemplo, defende um pluralismo religioso, onde todas as religiões são vistas como diferentes caminhos para o mesmo objetivo transcendente. Esse debate continua a enriquecer a filosofia da religião com novas perguntas e perspectivas. A ciência e a tecnologia também têm implicações profundas para a filosofia da religião. A teoria da evolução, a cosmologia moderna e a neurociência desafiam e, por vezes, enriquecem a compreensão filosófica do divino. Questões sobre livre-arbítrio, consciência e a origem do universo estão no centro desse diálogo contínuo entre ciência e religião. Stephen Hawking, em suas investigações sobre a origem do universo, questionou a necessidade de um criador divino. Por outro lado, Francisco Varela, na neurociência, explorou como a consciência pode ser entendida tanto cientificamente quanto espiritualmente. Ao olhar para o futuro, a filosofia continua a explorar o conceito de Deus de maneiras novas e inovadoras. A teologia processual, por exemplo, vê Deus como em evolução junto com o universo. Filósofos como Alfred North Whitehead propuseram que Deus não é uma entidade estática, mas um ser que cresce e muda com o cosmos. Outras filosofias exploram a ideia de uma espiritualidade pós-teísta, que busca encontrar significado e transcendência sem um Deus pessoal. Essas novas abordagens tentam responder às necessidades espirituais da humanidade contemporânea, que busca autenticidade e conexão em um mundo em rápida transformação. A visão de Deus na filosofia é, portanto, uma jornada contínua, uma busca interminável que reflete a profundidade da experiência humana e a complexidade do universo. Cada época, cada cultura e cada pensador traz novas perspectivas, novas perguntas e ocasionalmente novas respostas. Essa diversidade de pensamento é um testemunho da riqueza da reflexão filosófica sobre o divino. De Parmênides a Kierkegaard, de Buda a Tillich, o pensamento sobre Deus molda e é moldado pela evolução das sociedades humanas e pelo progresso do conhecimento. E assim, nos encontramos na encruzilhada de séculos de pensamento e reflexão. A questão permanece: Deus é uma necessidade humana, um reflexo de nossas esperanças e medos, ou uma realidade transcendente que transcende nossa compreensão? Talvez a resposta esteja além da filosofia, em uma experiência pessoal ou em uma revelação ainda por vir. A jornada filosófica, no entanto, continua, convidando cada um de nós a participar desse diálogo eterno. A busca por Deus é, em última análise, uma busca por sentido, por propósito e por uma conexão mais profunda com o mistério da existência. O desafio lançado é este: em um mundo cada vez mais complexo e secular, como encontraremos o sagrado e o divino em nossas vidas cotidianas? Obrigado pela atenção e até a próxima.